mostraram como funciona o mundo espiritual, tendo em vista que os trabalhos mediúnicos estavam cada vez mais em evidência. As pessoas não entendiam como aconteciam tais fatos, servindo de galhofa, de meio de vida para alguns, e de brincadeira para aqueles que não sabem que tudo isto faz parte do progresso da humanidade que necessita encontrar o seu caminho. Os espíritos que se comunicavam naquela época ou até mesmo antes poderiam ser parentes, amigos, filhos, pais, inclusive a mães, querendo ajudar no processo de evolução, ou até mesmo pedir ajuda para aliviar os seus sofrimentos e as suas dores, por desconhecimentos das leis divinas que agora chegam sem esforço nenhum. O homem, quando se diz dono de si, tem ao seu lado alguns espíritos amigos lhe ajudando materialmente ou espiritualmente, ou até mesmo lhe atrapalhando com a sua vibração de quem não evoluiu em sua trajetória de egoísta, orgulho, vaidade, ganância, inveja ou muitas outras formas de mexer com o ego de quem não tem segurança de si. Toda essa intromissão dos espíritos, com os devidos respeitos que eles têm por todos daqui da Terra, é para apressar o processo de evolução espiritual, dentro do princípio das leis morais que tanto o homem fala, mas não conhece o seu real sentido quanto à natureza, a adoração, o trabalho, a reprodução, a destruição, a sociedade, o progresso, e muitas outras formas de melhoramento espiritual. Ao se conhecer cada princípio desses, o ser humano evolui e ajuda ao progresso da humanidade de maneira geral, tal como os minerais, os animais e os vegetais, pois todos estão ligados na mesma trajetória de busca da perfeição, da liberdade verdadeira e do verdadeiro sentido de se ter o livre-arbítrio, que é a consciência de todo o processo da lei do amor. O importante nisto tudo é que o espiritismo veio surgir em um ambiente de sectarismo muito forte, num tempo em que os avanços da ciência eram contados e medidos, para que se acreditasse que a verdade não viria do além, mas do meio onde se vive, com todos os prós e os contras dos críticos que tinham e têm o cuidado de não fracassar em suas opiniões. Quando uma pessoa executa uma determinada atividade, pensa logo no que vai ganhar, isto é, receber em troca, mais cedo ou mais tarde, tendo em vista que desempenhou uma atividade que deve ser recompensada com qualquer tipo de pagamento monetário ou não, ou como pensam muitos religiosos, conseguir o reino dos céus, para ter uma vida de ócio, e muito lazer. Em verdade, isto não acontece com relação ao mundo dos espíritos desta forma. A espiritualidade não oferece nada para aqueles que seguem os ensinamentos espirituais, apenas mostra o que se pode conseguir pelos seus esforços e perseveranças em tentar a sua transformação, que é uma obrigação natural de quem se desviou de seu verdadeiro sentido de vida. Não se deve fazer nada com o objetivo de conseguir algum pagamento, cujo pensamento é uma forma de enganar a si próprio e não conseguir os seus intentos, que é o seu sucesso na caminhada evolutiva da vida, pois quem evolui, não está fazendo algo unicamente para os outros, está trabalhando para o seu próprio progresso, que é sua pureza e perfeição, tal como fez Jesus. O importante em tudo isto é que outras oportunidades foram dadas para que o livro dos Espíritos pudesse ficar claro para os seres encarnados, ou os vivos, como dizem as outras religiões. Todavia, os seus emissários não cumpriram bem a sua atividade de reveladores da mensagem divina, como os casos de Emanuel Swedenborg, 1688 a 1772, e Andrew Jackson Davis, 1826 a 1910. Os princípios levantados por estes sensitivos eram, como se fosse uma preparação para que o mundo pudesse conhecer algo mais do que o seu próprio nível espiritual permitia, e esses dois abnegados trouxeram as condições propícias para desenvolver tal trabalho, cujo campo mental não conseguiu desenvolver a contento aquilo que a espiritualidade desejava. Mesmo assim, tiveram as suas participações e foram importantes, porque deixaram a semente plantada para uma fecundação mais salutar quando em tempo exato, pois foi isto que aconteceu com o Sr. Rivail quando trabalhou o Livro dos Espíritos,
sem alguma falha para o esclarecimento de todos que precisam do seu nocite ipsum dos filósofos antigos. A partir de então, os princípios religiosos ficaram mais claros para os que procuravam entender os verdadeiros preceitos de vida, o porquê das religiões, como as pessoas devem se relacionar umas para com as outras, e quais os efeitos de tudo isto frente à natureza que fez até surgir grupos tomando-os como seitas, e até mesmo redefinindo o conceito de Deus, o dinamizador da vida. Não é necessário que todos os seres viventes neste planeta sejam espíritas, mas que todos, dependendo de seu grau de evolução, vão compreendendo a sua participação frente a tudo e a todos e iniciem a sua transformação para o bem-estar pleno de quem almeja estar ao lado do Criador maior que quer sempre a alegria e a paz para que todas as suas criaturas trilhem em sua caminhada. Em resumo, o Livro dos Espíritos é um manual de princípios que todos têm que conhecer, ou por leituras próprias ou por ensinamento de quem já o leu, e tem condições morais de repassar os legítimos conceitos enviados pelos espíritos de luz com uma permissão maior. Review não vacilou em sua missão de deixar para todos a boa nova que é o amor, a paz, e a vida eterna. Os líderes. A humanidade sempre prescindiu do comando de um líder, a sua atuação, a sua formação, e a necessidade de sua existência para dirigir algo que precise de alguém que saiba melhor encaminhar os problemas que a sociedade está atravessando com muita dificuldade e falta de controle. Um chefe de família, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um senador, um presidente de sociedade de amigos de bairro, de um sindicato, um professor, um pregador evangélico quer seja católico, protestante ou espírita é um líder em sua função. Com este preâmbulo, é que se pretende investigar o real entendimento do que seja um líder, como identificar, como conceituar e informar para a sociedade a verdadeira consciência de uma liderança que tem como objetivo representar a todos que o nomearam como tal. Apesar de muitos historiadores terem um conceito de líder como uma função de comando, não se pode tomar este termo de maneira radical, mesmo que se exerça uma função com aparência de liderança, tal como fez Hitler, Mussolini, Stroessner, Pinochet, Lenin, Stalin e muitos outros ditadores. O verdadeiro líder representa a ideia geral de uma determinada coletividade, sem sua escravização, sem levantar armas e sem impor suas ideias àqueles que necessitam de alguém que possa liderá-lo com muita sapiência e poder de convencimento perante os seus liderados. Líderes, que suas ideias ainda perduram e não precisaram usar armas, para que pudessem representar eficientemente uma coletividade, foram os grandes da história, tais como Jesus, Gandhi, Moisés, e muitos homens ilustres que souberam falar e ser ouvido pelos seus liderados. Muitas pessoas confundem o verdadeiro significado do termo líder, quer dizer, aquele que comanda, sem dúvida pelo processo participativo, pelo convencimento da palavra e atuação de singular representante de um grupo, que sente as suas ideias estarem fielmente defendidas por aquele que sabe unir o pensamento da maioria. O líder é aquele que sabe congregar junto de si uma grande maioria de participantes, que desejam ser representados de direito e de fato, daí a humildade, a paciência de quem é candidato a líder de uma determinada sociedade que tem que organizar seus costumes e hábitos. O líder é convocado a tomar parte em um trabalho de representação, e nunca exige que seja conduzido ao comando de uma atividade que a maioria não deseja sua presença, porque já foi visto como um ser egoísta, ganancioso, e, sobretudo, com ideias ditatoriais que não resistem. Um dos primeiros líderes do cristianismo atribuem a Moisés, que soube trabalhar a mente de seus concidadãos e conduzi-los para a terra prometida que eles acreditavam ter sido Deus que enviou esse irmão para tirá-los do cativeiro e proporcionar uma vida de bonanças e felicidades eternas. Moisés usou a paciência no propósito de conseguir os seus intentos, porém os seus dotes de filho de rei,
também foram utilizados para que os seus súditos pudessem obedecê-lo em momento de investida que tinha com o poder sobre aqueles que não queriam ceder à liberdade de tais comandados. Neste sentido, vê-se o real propósito de um líder que conseguiu comandar aquele povo sofredor que precisava se libertar do jugo da ditadura do faraó que não aceitava um outro Deus, a não ser o seu poder, as suas ordens, e o seu comando. Depois veio Jesus o Cristo que, de uma maneira totalmente diferente da de Moisés, tornou-se líder de uma população que precisava de um lenitivo para sua vida, um direcionamento de suas ideias para que se sentisse mais próximo da verdade da vida real, que é o caminho do amor e da paz. Jesus fez um trabalho totalmente diferente do de Moisés, porque não utilizou o princípio do olho por olho e dente por dente, mas orientou a todos para o amor ao próximo, a compreensão entre todos, e o entendimento de acordo com o seu nível espiritual. As mensagens de Jesus eram tão fortes que no final do século XX ainda estão bem vivas e modernas, como se fossem de hoje, como verdades incontestes e cheias de energias, para que todos se alimentem da luz maior na busca de trilhar pelas verdades divinas, em busca da eternidade. Somente nestes dois, vê-se o conceito real do que se deve entender por líder: aquele que convence sem agredir, aquele que ensina sem o mando ditatorial de um poder belicoso, e aquele que sabe congregar as ideias das mais dispares para uma convergência das verdades eternas, o conduzir um rebanho com amor. O verdadeiro líder não impõe a sua forma de pensar, ouve calado, extrai o que é mais importante, e tenta convencer a todos, qual aquela que satisfaz aos que reivindicam alguns ganhos para a evolução de todos indistintamente para os que são a favor ou contra. Moisés e Jesus souberam liderar aquela massa despreparada para os verdadeiros caminhos de vida, que era a liberdade, o amor ao próximo, e a utilização dos reais ensinamentos para a compreensão da vida eterna, que é o autoconhecer e entender os problemas dos demais. Além de Moisés e Jesus, o indiano Mahatma Gandhi soube exercer o seu mandato de líder, quando trabalhou incansavelmente pela libertação de seu país. Todavia, o seu lema não era a guerra bélica, mas resistir sempre, sem armas, somente com o convencimento das palavras, o uso da razão, cujo sangue não precisou ser derramado. Claro que lentamente, mas a libertação do povo indiano foi conquistada sem precisar de um exército sanguinolento que visse nas baionetas o poder singular de poder fazer retroceder os ideais de separação da Índia do poderio da Inglaterra. Nisto se tem um exemplo de um verdadeiro trabalho de liderança, cujo líder soube conduzir seu povo, ou seus irmãos, para sua verdadeira independência, que é a liberdade de ouvir e saber ouvir sem os insultos de inconsequentes, mas de saber ser consequente e justo. Liderar é agir com amor frente àquela multidão que necessita de compreensão, de carinho e de boas maneiras no processo de ouvir a todos e extrair o melhor para a verdadeira caminhada da vida, sem conflito e sem implantar desilusão na mente daquele que delega a uma figura expoente os seus desejos. Assim foi feito com Moisés quando levou seu povo do Egito, com Jesus quando teve os seus seguidores por toda a Galileia e Jerusalém, pregando amor nas mentes daqueles que traziam rancores de seus desafetos daquele momento de alguma vida passada. Gandhi também saiu à frente de seus irmãos indianos querendo liberdade para seu país que vinha sendo usurpado pela ditadura do governo inglês, que em momento algum pensou negociar com os liderados por Gandhi uma saída diplomática para o problema de seu país. Neste sentido, pode-se ter dois conceitos de termo líder, tanto pelo lado da maldade da ditadura, ou da escravidão, como do lado da bondade, ou do uso da razão, tal como fez Jesus, Gandhi e muitos outros que a história não menciona, dadas as condições individuais de não importância política. Em sendo assim, deve-se sempre tomar o termo liderança com o objetivo de fazer o bem, e o de ajudar a toda essa humanidade a procurar se autoconhecer, para se ter liberdade de conhecimento para poder ajudar aos demais que estão precisando de luz e felicidade.
Um líder é muito mais do que um cargo de comando, porque envolve conhecimento, paciência, e muito discernimento em tudo que se está ouvindo, para quando for emitir a sua opinião, poder com certeza emitir juízo ao trabalho que deverá atender a todos que estão em sua infância espiritual. Além de Gandhi, que não usou a violência para liderar seu povo a sair da opressão dos ingleses, o líder americano Martin Luther King também utilizou a princípio a mesma estratégia com o objetivo de eliminar a segregação racial existente nos Estados Unidos da América do Norte, que ainda hoje perdura com muita força. Este grande movimento partia do princípio de que, com violência não se chega a lugar algum, apenas pode abafar alguns levantes. Contudo, ao se ter qualquer liberdade, este fogo aparece muito mais forte, causando distúrbios bem maiores do que deixasse que fluísse normalmente. A força não tem o poder de resolver nada, apenas tolhe o avanço do processo de consciência, que é todo o objetivo do ser humano que deve caminhar sob o comando de suas ideias em confronto com as demais, sempre ouvindo com paciência e poder de entendimento. O Espiritismo ensina isto com clareza a todos que param um pouco para ouvir os ensinamentos espirituais, não como ditadura, não como imposição, mas como conselho no processo de entendimento da vida e sua autodescoberta para saber o que está acontecendo com os seus atos e seus efeitos. A espiritualidade não quis se intrometer na maneira como os seres humanos conduzem as suas vidas, contudo quis mostrar alguma experiência para que todos pudessem compreender a lei do amor, sem imposição de um ditador, nem criando medo como forma de pressão. O Livro dos Espíritos foi ditado por irmãos de todos que estão encarnados, tendo em vista conhecerem as carências que todos estão submetidos, nomeando um líder para transcrevê-lo, recaindo então em Denis Rivail, depois cognominado de Allan Kardec. Com isto não se tem mais um líder que surge, porém um escolhido para servir de intérprete às mensagens espirituais, como forma de coordenar melhor os ensinamentos da Igreja Católica, Protestante, e algumas outras que não estavam ou não estão, conduzindo bem os ensinamentos para uma pureza espiritual. Kardec foi tomado como líder porque o seu nível espiritual estava à altura de poder pronunciar verdades para todos aqueles que se enveredavam por caminhos sectários, ou de fanatismos, sem a compreensão necessária do seu eu, frente a todo tipo de inferioridade que pairava no mundo. Denis Rivail significava uma vida, um intelectual que tinha seriedade em seus trabalhos que produzia. Todavia, Kardec congregava muitas vidas, e tinha maior serenidade no processo de codificação de uma mensagem que iria direcionar toda uma comunidade. Finalmente, entender a questão de liderança é muito difícil, porque tanto pode significar aquele que conduz alguém, ou algum grupo para o bem, como também pode ser aquele que orienta um grupo bem maior para o mal, como é próprio do ser humano que se alimenta da materialidade ou da inferioridade. Necessário se faz que se medite mais um pouco pelo que se entende por liderança, e procurar proporcionar a todos o verdadeiro conceito de como orientar alguém que necessita de qualquer orientação para a sua vida, nos mais diversos sentidos possíveis. Este é o sentido maior de procurar entender o que se sabe sobre líder, tendo em vista que o mundo criou seu próprio conceito e tem divulgado de maneira errada a todos que se apossam dos ensinamentos, sem o mínimo de questionamento, de saber o verdadeiro sentido das coisas materiais ou não. Pai, presença divina. Tudo na vida tem um significado muito importante para todos aqueles que buscam a razão do viver, em seus mais diversos sentidos que a caminhada possa mostrar, quer seja em momentos difíceis, como também nos grandes instantes em que se está progredindo na caminhada da evolução espiritual. Assim como se tem um líder nas comunidades, num estado, numa nação, da mesma forma os seres humanos, quando espíritos buscam um orientador ou aquele que vai se responsabilizar, em um determinado lapso de tempo, pelo seu estágio em um corpo físico. Neste pequeno trabalho, deseja-se remontar o significado de um pai, seu trabalho e sua participação na orientação de seus filhos,
pois se sabe nos dias de hoje que essa relação não se dá por acaso, mas decorrente de toda uma conjugação de energias afins. É como se fosse um guia espiritual. A participação do pai não surge a partir do nascimento de um filho, porém desde o primeiro encontro entre óvulo e espermatozoide, que deixa a esposa pronta para a geração de um rebento que coroa o casamento, tão cheio de paixões, de ciúmes, de possessão, e de felicidade material. O relacionamento entre esposo e esposa é de fundamental importância neste estágio em que a criança se encontra no ventre de sua mãe, alimentando-se do carinho dos protagonistas de sua trajetória, durante sua estada aqui no planeta Terra, cujo resultado final será a pureza espiritual. Os 9 meses de gestação são fundamentais para uma libertação dos problemas da vida anterior, pois momentos vindouros podem culminar em revoltas, ódios, raivas, ou em uma série de problemas que podem dificultar a nova trajetória do filhinho que chega. Ao chegar à infância, a relação pai e filho é de fundamental importância, tendo em vista que a orientação paterna direciona os destinos daquele que ainda não sabe se equilibrar, não sabe comer, não sabe andar, e é neste momento que ele aprende as primeiras palavras e o respeito aos pais e aos parentes. O pai nesta hora se apresenta como tutor, como responsável por aquele espírito que precisa de um cicerone para mostrar os aposentos, para que na nova morada possa ficar à vontade e poder desfrutar bem dos momentos que vai estar como hóspede de tal família. E aqueles que não tiveram seus pais presentes, nestes momentos? E aqueles que viram seus pais à distância, não puderam abraçá-lo e beijá-lo ardentemente? São essas perguntas que deixam as pessoas inquietas, tentando uma resposta para os problemas da vida. A infância vai desaparecendo e o pai mais próximo, não é aquele do afago, da conversa, do mostrar a vida que se apresenta a cada instante, como descoberta das amizades, dos prazeres da lida e de sua autodescoberta como ser humano e independente para sua própria caminhada. No entanto, o pai se apresenta bêbado, brigando com a mãe, buscando mulheres fora do lar, incitando ciúme sobre aquela que não se libertou de sua posição possessiva de dona única e inviolável de tal empreendimento, que é o esposo fiel pelas algemas de uma convenção social. Sem dúvida, o filho sofre os desajustes de 2 irmãos incompreensivos, que se juntaram pelas impressões de suas inferioridades, e a alimentação de uma carne que se locupleta com os momentos instintivos de um irmão que ainda não adquiriu libertação do mundo material. Nos tempos de criança, iniciam-se os tempos de escola, são as descobertas das letras, os conhecimentos dos livros ou das historietas de animais, cujo pai deve estar sempre presente, como instrutor primeiro, que conjuntamente com a mãe, ensinam ao filho a entender as primeiras palavras. Infelizmente, muitos pais não presenciam esta etapa na criança que necessita de muito apoio para sentir o que quer transmitir, a junção das letras que querem passar alguma mensagem para alguém que ainda não entende a vida, tão complexa para um caminhar feliz e cheio de amor. Os momentos de escola são fundamentais para que o pai esteja presente na vida da criança, cuja desarmonia marido e mulher, não deixa que a criança possa sentir o significado das letras, que mostra a responsabilidade do futuro dirigente de sua própria vida. No lar deve existir sempre uma conversa franca e sadia entre o pai e o filho ou filha para que as energias se cruzem e formem um clima de amenização entre as dificuldades que os dois poderão passar, devido ao filho assumir a sua própria individualidade e discordar dos posicionamentos do pai, que gera conflitos. Sem essa ligação muito forte entre pai e filho, os problemas que surgirão, trarão ao tutor, amigo e companheiro, a sua perda de autoridade no sentido popular, ferindo a honra do pai vaidoso, orgulhoso e ciumento com tudo que lhe toma como propriedade. Assim sendo, os conflitos no lar geram uma busca mais cedo de seu palingenésico, eclodindo mais rápido toda a sua inferioridade e maledicência, cujo mundo por ele agora habitado, não conseguiu implantar um aprendizado correto antes da erupção de seu interior infernal.
Muitos pais dão pouca importância aos momentos de infância ou não de seus filhos, com uma assistência muito precária, só estando ao seu lado, 1 ou 2 minutos, não se sabe em que circunstância isto acontece e por que acontece, cujo filho seria a alegria maior de um casal que coroa seu enlace. O pai geralmente, quando não está no trabalho, tem seus momentos de lazer nos bares com os amigos, ou nas esquinas batendo um papo com outros amigos, ou tentando conseguir uma namorada para dar evasão ao seu instinto de prazer sexual desmedido. O genitor amigo sempre se mantém distante daquele que veio ao mundo para ser orientado, ou até mesmo orientar aquele casal que se juntou pelo sentimento da carne, em uma provocação natural da inferioridade para o entendimento do verdadeiro caminho que tem que seguir. Inegavelmente, o pai é um co-criador não somente quando faz gerar um filho, mas quando continua este processo de burilamento do comportamento daquele ser que necessita de compreender o porquê de tudo isto que o cerca, cujo momento se lhe apresenta como um mistério e precisa desvendá-lo. Nisto há semelhança com a divindade, tendo em vista a colocação que a criação das coisas por parte de Deus é a melhor maneira. Ora, é melhor fazer uma coisa em vista de um fim do que fazê-la sem visar uma finalidade. Por conseguinte, Deus fez as coisas com vistas a uma meta, como expressa Santo Tomás de Aquino, 1274. Aqui está se falando de um pai participativo, de um pai que verdadeiramente exerce a função de um pai criador, amigo e devotado a contribuir para sua criação, dando amor, orientando, e se doando para o progresso de sua prole. No entanto, alguns viajam para distante, passando anos e anos sem ver e acompanhar aquele que veio ao mundo receber os seus ensinamentos, não somente em termos de intelectualidade, mas os aprendizados de vida, da experiência e de imitação que os filhos geralmente fazem dos pais, no dia a dia de seu lar. Dias passam, meses passam, e o filho não vê, e nem sente a presença do pai. É somente a mãe quem procura mostrar as coordenadas do aprendizado infanto-juvenil ao trabalho que seria estritamente do pai, ao proporcionar carinho e afeto ao seu amor predileto. O pai é uma figura indispensável no desenvolvimento daquele que precisa compreender o caminho da verdade da vida, dentro do princípio religioso, da moral e da busca do conhecer a verdade em qualquer sentido que se queira empregar para o aprendizado evolutivo do ser humano. Com a falta da presença do pai no dia a dia do filho, aquele que não tem consistência espírito-religiosa, envereda-se facilmente pelos caminhos da perdição, tais como roubo, furto, bebidas, mau comportamento, e muitos outros desregramentos que dificultam o seu entrosamento no seio da sociedade. Esta maneira de ser atrai energias deletérias e inferiorizadas que, quando o pai tenta se aproximar daquele que seria seu sucessor, não há mais condições e somente as leis do mundo vão tentar coibir os instintos desenfreados daqueles que não encontraram os ensinamentos na hora certa. Na verdade, o pai tem a sua parcela de culpa, todavia, a inferioridade do filho também tem contribuído para que a sua maneira de ser não tenha mudado o necessário para fazer parte daqueles que cumpriram a sua tarefa num clima de harmonia e amor ao próximo. A presença do pai junto ao seu filho é algo sublime e de fundamental importância para o progresso espiritual dos dois que precisam se ajudar para conseguirem a sua libertação dentro do caminho do aprendizado tanto para a vida material como para a vida espiritual que é a meta de todos, aqui no planeta Terra. Mesmo que não se tenha o acompanhamento do pai em todos os instantes da vida que passa, não é motivo para que se possa odiá-lo, detestá-lo e tratá-lo mal diante dos olhos de uma sociedade que não entende o porquê de tal acontecimento. Já que o pai não compreendeu a sua atividade, compete ao filho reconhecer a sua função e tentar ajudá-lo nesta linha de progresso que o filho mais cedo ou mais tarde entendeu e pode pôr em prática para o entendimento de todos que não teve acesso a essa grande caminhada. Em um lar o filho, a esposa e o esposo têm diversas funções. Isto significa dizer, o filho ajuda ao pai ou à mãe. A mãe ajuda ao pai, ou ao filho, e todos têm o seu objetivo de aturar um ao outro,
com a finalidade do aprendizado, cujo reconhecimento todos participem da iluminação que todos têm dentro de si. Não se justifica um pai desatencioso com o filho, receba com a mesma moeda suas ingratidões e desinformações de um proceder correto de um ser que teve a missão de iluminar um irmão carente que veio ser ajudado e não conseguiu o seu intento nesta labuta diária de sofrimento e dor. O pai é sempre pai e deve ser respeitado em todos os instantes desta vida que segue, mesmo dentro de um clima que o irmão maior dentro do lar não soube conduzir como deveria, tendo em vista que todos têm níveis diferentes de evolução aqui na Terra. O pai deveria ser a presença de Deus no lar, não como um ditador, uma figura temerosa, que impõe pavor, que assusta todos os participantes daquele pequeno mundo, onde todos são membros de uma criação divina, tal como o Criador maior designou para que todos vivessem em paz dentro de sua construção. O dia a dia de cada um é a construção desse grupo familiar, tanto para o lado do bem como para o lado do mal, como acontece com as famílias que estão desgarradas do verdadeiro caminho que tem que seguir, que é viver em paz, cheia de felicidade, de luz e de amor. Sem a semelhança com Deus não há condições de se construir o bem, ter uma família ajustada, cujos membros se doam para a evolução da humanidade como um todo na construção do paraíso celestial que todos têm que construir dentro de si e da família, para a felicidade de todos. Sem dúvida, o pai deve ser o exemplo de trabalho, de abnegação, de paciência, de resignação e de ajuda ao filho que não compreende a sua atividade neste lar que adota como uma linha de aprendizado, mesmo que seja numa família pobre, sofrendo os mais diversos reverses de uma lida tribulada e cheia de contrastes. O perdão deve ser a tônica cotidiana em uma família que não soube conduzir o seu trabalho de exemplo como pai que o deveria assumir uma postura de orientador para os problemas que a vida oferece a todos que não compreendem os problemas que aparecem na vida a cada instante. Em resumo, o pai é uma pessoa importante no lar. Deve ser respeitada em todos os instantes, desde a mais carrasca à mais branda e exemplar que possa parecer ao filho que não compreende uma linha de correção sem a dureza das lapadas, a ignorância da ira, e do ódio paternal. Desencontro no mundo. No século XX e quase início do século XXI, as pessoas não se entendem, as brigas são constantes e as venerações aumentam a cada instante, tanto pelo lado do bem como pelo lado do mal e os seres humanos com alguma sensibilidade tentam um cantinho para poder entender o processo em que estão submetidos. As televisões, as rádios, os jornais e a boca popular só têm assunto que diz respeito à morte, a estupro, à guerra, à miséria e aos desencontros que a humanidade presencia com tanto fervor e dificuldade de entender com clareza tanta aberração, fruto do progresso material. Assim sendo, este estudo tenta clarear um pouco o desencontro no mundo, o porquê acontece tudo isto, e como poder minorar as dificuldades que se apresentam muito fortes neste final de século, próprio de término de qualquer círculo, como se fosse uma limpeza do planeta. Cada vez mais os filhos se distanciam dos ensinamentos dos pais. A família deixou de ser um congregado de aprendizado para os filhos que surgem, mesmo que não seja o correto, mas não desvia dos preceitos de uma vida de compreensão, de respeito, de ajuda mútua, e de bom relacionamento um para com o outro. Devido ao desmoronamento das bases familiares, as pessoas crescem dentro de um princípio de individualismo, de autogerência, consequentemente de prepotência que culmina com os desregramentos que acontece com todos aqueles que buscam o inusitado. Com isto se tem uma família com pessoas de vida correta, com uma seriedade muito grande, como também, seres humanos que se enveredam pelas drogas, pelo homossexualismo, quando não viciadas em cachaças, fumos, gula, sexo, até mesmo o tradicionalismo radical. As pessoas que vivem em função de festas, de bebedeiras de final de semana, são partícipes de um desencontro entre aquelas outras que estão no planeta, porque não vivem as suas lidas dentro de um clima de equilíbrio e serenidade que todos precisam para viver bem,
com saúde, paz e a felicidade que todos almejam. Os desencontros no mundo se dão pelo aparecimento do bem e do mal. Por existirem aquelas pessoas que tentam o máximo que podem fazer o bem, viver com o objetivo de ajudar a todos que estão ao seu lado. No entanto, existem aquelas que querem somente a desgraça dos demais. Tudo isto está ligado à falta de aprendizado do verdadeiro caminho que tem que seguir, tendo em vista que a sua sensibilidade ainda não encontrou seu ponto de partida, sendo a animalidade interior o elemento principal de sua atuação. O desespero no mundo é tão grande que os seres humanos se congregam em igrejas e mais igrejas para tentarem minorar os problemas que existem para com a humanidade de hoje, que só pratica o egoísmo, a vaidade, o orgulho em detrimento daqueles que têm a sua vida simples, mas com dignidade. A tônica da modernidade é a raiva que paira naquele que se acha desprezado da sociedade, como fruto de um grupo que o tornou diferente, desencontrado de todos aqueles que aparentemente estavam ajustados no meio de um grupo que se dizia a verdade, mesmo que fosse a dos homens. Como se sabe, o grupo dos marginais, ou estupradores, ladrões, assassinos, delinquentes e alguns outros mais tem a sua verdade, que é a da maldade, o seu bem-estar, não importa como é conseguido, e de quem o retirar para sua tranquilidade pessoal ou do grupo. O mundo caminha em busca da verdade, porque as pessoas nascem simples e ignorantes e uma vez, iniciando o processo de aprendizado, como se estivesse em uma brincadeira de criança, procurando um anel e quem o encontrar vai ser o felizardo, isto é ganhar o seu prêmio de compensação. Na vida das pessoas ocorre o mesmo, na procura da verdade absoluta, e com isto se encontram sempre as verdades relativas como o processo de conseguir a tão almejada verdade plena que é a pureza, a felicidade, e isto só acontece com muito trabalho e sofrimento, devido aos desencontros constantes. O ambiente onde se vive oferece algumas benesses materiais, que dão prazer à matéria. Como se diz, é a felicidade da terra que as pessoas confundem com o verdadeiro sentido de felicidade, e neste prazer da matéria há os desencontros, ou sacrificar os outros pelos atos praticados. A tristeza mexe com os corações quando se tem irmãos, amigos e parentes que se enveredaram pelo lado das drogas, diz-se com vontade de deixar e não conseguem, sabe dos prejuízos que advêm, mas não largam, mesmo sabendo que vão morrer, por isso fica difícil de acreditar em tal conhecimento. Sem dúvida, aquele que tem qualquer sentimento fica atordoado ao ver o seu amigo envolvido em desencontro deste tipo, cuja ida dificilmente tem volta, e tudo isto decorre de sua inferioridade, sua animalidade, que ainda é mais forte do que a razão que é própria do ser humano. Entretanto, não há como conscientizar este amigo. Ele pode até ouvir calado e entender, portanto, não existem condições de que ele, diante de uma leitura evangélica qualquer, haja uma aceitação plena da verdade maior, e daí siga corretamente a sua vida. O que significam os desencontros entre irmãos? Como se deve encarar a questão de alguns irmãos viverem bem, ter de tudo, enquanto alguns outros não têm nada e são desviados? É aí onde se encontra o nível espiritual em que eles vivem pela sua ignorância do bem ou experiência, na trajetória de seu crescimento. Com estas perguntas se tem alguma ideia do que seja desencontro, porque o questionamento surge de algum aprendizado, isto é, de algum vislumbre de que algo está errado, e como se está falando de seres humanos, verifica-se a questão do desencontro, do desajuste. Tudo isto se observa porque tudo que se faz é diferente de pessoa para pessoa, quanto aos ideais, a maneira de ser, o entendimento, e um leque muito grande de problemas vividos por aqueles que estão fora da lei do Criador, são os deserdados na casa do Pai. O primeiro problema que se levanta é quanto ao conceito de desencontro. O que é que se entende por tal termo? Como melhor defini-lo para que fique claro para aqueles que ainda não se sensibilizaram com relação a esta questão, que as pessoas não querem entender a sua essência, as suas raízes. Desencontro está colocado aqui como sendo um mundo tão extenso, com irmãos que estão juntos,
participam da mesma conversa, da mesma amizade, mas a junção de pensamento espiritual está muito distante, tendo em conta o seu grau espiritual e as experiências na Terra. Estes desencontros provocam a busca pelas drogas, pela cachaça, pelo vício generalizado, pelas dissenções sociais, pelo aumento do ódio, da raiva, do orgulho, da vaidade, e muitas outras formas de ser diferente, dentro de uma família que mostrou o caminho da verdade para todos. Os desencontros que acontecem com os irmãos, os amigos, os parentes é a caminhada que todos que estão neste planeta não caminham de maneira igualitária, harmoniosa, cheia de luz, de amor e felicidade que deveria ser distribuída para todos os que se encontram neste desencontro de seu eu. Este estado de coisas acontece devido ao grau de materialidade que existe no ser humano, pois os prazeres da matéria satisfazem mais do que um encontro com a luz para louvar a criação maior e conseguir energias para levar para os que se encontram nos umbrais do infinito. Facilmente encontram-se pessoas que sentem prazer em uma mesa de bar, do que ajudar um amigo, sem contar que ele poderia estar numa igreja qualquer, ou até mesmo em casa ajudando a sua esposa, mas os prazeres mundanos são mais fortes. Exemplos e mais exemplos podem ser citados como desencontros entre os irmãos, tais como os que se prostituem, os que roubam, os que matam, os que estupram, os pobres e os ricos, os intelectuais e os analfabetos e muitos outros meios podem ser citados como desencontros entre todos que habitam o planeta. Todas estas patologias que existem na sociedade são frutos da inferioridade humana e do elastecimento do desencontro entre os irmãos sem formação correta para o conhecimento da verdade absoluta, mesmo que seja relativa no complexo da superioridade divina. Não se devem tomar esses desencontros como sendo anormalidades, mas como sendo o processo que todos passam para conseguir se encontrar e poder limpar o seu perispírito para levitar e chegar ao paraíso celestial que Deus criou para todos indistintamente. Felizmente o Espiritismo explica com bastante clareza o problema dos desencontros não como um determinismo, como uma obrigatoriedade de se ter que passar como algo que alguém praticou de mal e que deve se limpar de tal ato, mas com paciência, resignação e muito amor para com todos. O Espiritismo não diz que todos se conformem com os problemas que a vida oferece. No entanto, lutem para que eles sejam suplantados com os esforços próprios de alguma coisa que eles mesmos praticaram e que necessitam se libertar para o seu alto progresso e de todos que estão ao seu lado. Nisto se tem a grandeza da labuta de quem sente os seus problemas como oportunidade de evolução e consegue se libertar de uma forma consciente de que já está conseguindo entender o seu verdadeiro caminho que tem que seguir. Pelo que foi visto no momento, os desencontros é um tema bastante importante para que todos meditem um pouco sobre a sua posição frente à do seu irmão, não somente o consanguíneo, sobretudo os irmãos por serem seres humanos que ainda não têm a consciência de sua posição aqui no planeta. Além desta posição no planeta Terra, vale apenas verificar o seu relacionamento com o mundo espiritual, porque muitas vezes se consegue entender o mundo corporal, mas não enxergou a si próprio em uma conjuntura espiritual tal qual é a sua vida real. Portanto, o objetivo de todos é se encontrar e não se desencontrar diante de tanta arrogância, desentendimento, vaidade e orgulho, para depois voltarem como filhos pródigos, que sofreram muito na vida e precisam do apoio do pai e dos irmãos para recomeçar e descobrir a sua verdadeira identidade. Esses desencontros dentro da sociedade moderna exigem um trabalho muito grande e sério a todos aqueles que estão envolvidos na limpeza do mundo, dos males que todos indistintamente criaram ao longo de suas vidas, ontem ou hoje, porém todos têm a sua culpa neste processo de evolução e de decadência. Neste sentido, reporta Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, 1996, o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem, como se fosse um medrar espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Todavia,
O aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse, das realizações de cada um. Assim sendo, nunca é tarde para construir um mundo melhor, sem o desencontro que todos abominam, mas ainda não conseguiu se libertar dele, para construir a felicidade da vida. Finalmente, não se pode conseguir este grande encontro sem o esforço de cada um neste processo de conscientização, de ajuda a todos que ainda são primários no entendimento de sua autodescoberta, do saber real do caminho propício à eternidade que não se consegue por milagre, mas em trabalho constante. O processo de se encontrar, inicia-se não com a descida de alguém, mas a subida dos que ainda se encontram neste desencontro entre o bem e o mal, não como uma figura maniqueísta, não como alguém que optou por caminho errado, pela falta de conhecimento, no entanto, pela efervescência do amor. Em suma, nunca é tarde para se encontrar com o seu irmão que precisa da presença daqueles que têm alguma condição para oferecer como participação, para a melhora de um mundo inferiorizado que todos contribuem para sua construção nefasta e triste que denigre a todos. A morte. A morte é uma questão que causa terror em muita gente, pelos mais diversos motivos que se apresentam para a sociedade, desde a saudade que vai causar, até mesmo a insegurança para onde se vai depois dela, considerando que as igrejas não têm orientado suficiente, para onde se vai depois de morte. Num conceito simples, pode-se dizer que a morte é o término de um ciclo, cujas pessoas e animais esgotam as suas energias físicas, como se fossem uma lâmpada que se apaga e desaparece na escuridão, deixando somente um ponto no espaço, pela fixação mental. Esse ponto no espaço fica por pouco tempo, de acordo com a mente de cada um, da mesma forma que os seres que morrem provocam lembranças que também vão desaparecendo com o tempo, e o ser que veio e se foi, não faz mais nada, pelas suas forças físicas de um mesmo corpo que não existe. As pessoas não se preparam para a morte, não numa apologia a morrer, num culto mórbido que denigre a todos aqueles que pensam no desaparecimento sem volta, em um ser que deu alegria e agora, guardado ou enterrado, não deixa outra coisa, senão a saudade que muitos guardam para sempre. Este é o sentimento que as pessoas não entendem, e tentam num choro ou em qualquer outra técnica, relembrar alguém que já completou seu período de tempo, como fulano A ou B que participava de tudo, que animava todos, que era muito amável. A condição de relembrar alguém está sempre no dia de finados, como é conhecido, como o dia dos mortos, e aí está o sentimento de alguém que não entendeu o sentido real da morte, não como um purgatório, ou tirar a vida de alguém, mas de término de suas energias vitais de uma etapa. A questão da morte não entendida por muitas pessoas, vem sendo estudada por uma pleiade enorme de cientistas, que buscam entender o porquê da morte, as suas causas, o ato em si, e o futuro daquele que animou por tanto tempo um corpo físico. Normalmente disse, ele era tão bom, tão amigo, tão bom pai, que seus filhos não aceitam a sua morte. Os antigos já tinham a morte como uma coisa natural, cujos seres humanos ou não devem passar por aquelas condições que, do mesmo modo que aceitaram alegremente a sua chegada, devem também, igualmente, sentir o mesmo prazer quando da morte. Não se aceita a morte pela formação de um sentimento que se cria dentro da pessoa, que mesmo sabendo de sua realidade, quase todo mundo reluta em aceitar os últimos momentos de vivência num corpo físico de um amigo muito próximo, ou de um parente querido. A causa da morte tem duas explicações essenciais. Em primeiro lugar, devido à improbidade de ser humano que adquiriu, ao longo das vidas sucessivas, débitos e mais débitos que culminaram com um abreviamento de sua passagem pelo planeta Terra, e, em segundo lugar, por causa de suas energias que se acabaram, finalmente. Sem dúvida, o Criador maior inventou tudo perfeito, até mesmo o ser humano, mas deu a ele a faculdade de poder decidir tudo em sua vida, isto é, descobrir no seu labirinto,
a melhor maneira de encontrar a sua pureza, de conseguir o seu ápice glorioso. Todavia, o ser humano confundiu livre individualidade com livre-arbítrio, porque a matéria tem vida, ou seja, a sua vida vegetativa que exige alguma alimentação própria para sua autossustentação, que são os elementos naturais, que invocam outros não materiais da natureza. O espírito vive e viverá para sempre, dentro do contexto de conviver com tudo e com todos, e não se envolver com as futilidades menores, tais como fazem os espíritos superiores, na sua angelitude e sapiência maior de compreensão acerca de tudo que está ao seu derredor, desde os problemas menores aos maiores. No contexto de não controlar o seu livre-arbítrio é que o ser humano se deixa levar pelas paixões, pelos sentimentos inferiores, com os seus impulsos inferiorizados que maculam o espírito, criando uma crosta negra, que fica difícil de seu autocontrole. Como se sabe, a matéria chama a matéria e o espírito ensina o espírito a se elevar, pela limpeza perispiritual, num despojo total das inferioridades e maledicências, tais como orgulho, vaidade, inveja, ganância, prepotência, fofocas e uma série de outros imãs negativos. Dentro deste clima de livre individualidade, o ser humano se investiu contra tudo e contra todos, destruindo seu próprio habitat, denegrindo uma caminhada mais correta, daí, surgindo a morte e o processo de libertação de tudo que adquiriu, que não serve para sua sobrevivência no mundo da pureza e do amor. O homem fomentou destruir o seu próximo e a natureza, buscou roubar e furtar, cuja ignorância não proporciona condições de lutar com as suas próprias forças, para continuar dentro de um clima de equilíbrio e não morrer nunca, tal como o Criador maior fez a todos indistintamente. Neste clima de desorganização processada pelo ser humano, está a morte, como uma forma de coibir as intransigências que o ser pensante causa para todos, até mesmo aquele que está fora de seu convívio, mas que guarda alguma inferioridade dentro de si. Os espíritos superiores, da mesma forma que os extremamente pequeninos não têm sentimentos, só que existe uma diferença fundamental, é que os superiores já passaram pelo cadinho do sofrimento e da dor conscientizando-se, e os pequeninos ainda não vivenciaram essa trajetória, alimentando sua brutalidade. O sentimento é apenas uma peça no processo de aprendizado, cujas dores que antes não doíam, agora doem mexendo com a consciência, como se fosse um despertar para que aquele ato não volte a ser praticado com o objetivo de macular alguém. Como se vê, o mal também ajuda no processo de conscientização, visto que as iniquidades de alguém não são condenadas pela espiritualidade superiora, mas pelos próprios colegas de infortúnio, cujo nível se acha com direitos de julgar alguém, e o faz em sua inconsciência. Assim sendo, as mensagens espirituais reportam sempre sobre a lei de causa e efeito. Isto significa dizer que, se alguém praticar um ato não condizente com a sua evolução que constitui uma mácula em seu perispírito, ele vai ter que se despojar de tal problema por bem, consciência, ou por mal, inconsciência. Não significa dizer que o Criador maior julgue e condena alguém. No entanto, a sua própria irmandade sente a sua inferioridade e mais cedo ou mais tarde, exige que esse alguém participe de suas atividades, como uma forma indireta de comprovação de sua evolução. Aí entra com mais intensidade a questão da morte, ou pelos seus próprios companheiros, com os desastres, ou alguém matando alguém, ou pela morte natural, com o esgotamento das energias que dão vida vegetativa àquele que tem um corpo carnal neste planeta. No dia a dia dos seres humanos e não humanos não se vê espíritos de bom nível evolutivo, como Papa, bispos, padres, pastores evangélicos, pregadores espíritas, etc., tirarem a vida de seu próximo, como milhões e milhões de pessoas vivem matando seu irmão a troco de nada, ou até mesmo por causa de tudo. Esses homens, que passaram pela barreira do sentimentalismo, não andam por aí fazendo mal a alguém,
Mesmo que os seus ensinamentos não estejam muito ajustados, dentro do princípio real de um aprendizado correto, mas isto tem uma razão de ser. Daí se extrai que a morte é um quebra-cabeça da inferioridade, faz parte de um mundo de provas e expiações, cujos seres quase conscientes deste mesmo planeta, também passam por tal problema, como finalizando sua passagem no processo evolutivo, que agora consegue a sua liberdade, ou livre-arbítrio. A inferioridade cria o medo da morte, deixando o ser humano ligado em todos os instantes ao momento de sua partida. Passa sua vida inteira mentalizando as dores dos momentos em que se aproxima o término de uma vida terrestre, em que as igrejas ensinaram que ele vai ficar debaixo da terra até o chamamento de Deus. Isso criou e cria uma fixação mental sobre esta questão e quando morre, fica dormindo o sono da eternidade, esperando tal momento que não aparece. Pois, bom ou ruim, muitas vezes se acorda com os choros de seus parentes e as lembranças de amigos queridos. O espírito ao acordar depois do desencarne fica atordoado por não saber onde se encontra e inicia uma trajetória de dor e sofrimento muito grande por conversar e ninguém ouvir, por abraçar e ninguém sentir e por sentir a vibração de choros e lamentações e não poder fazer nada que coíba tal questão. Neste processo de inconsciência, em verdade, é dura a questão da morte, mas somente nesta visão de encarar as coisas, por falta de consciência da realidade que existe no outro lado da vida, isto é, o lado dos invisíveis, que poucas pessoas têm condições de ver ou ouvir as conversas com o mundo espiritual. Dentro deste prisma, veja quantos irmãos vivem esse problema do outro lado da vida, sem ter quem o compreenda, causando revolta àqueles que são ainda animalizados, cujos amigos da terra tratam-nos como algo terrível, como o demônio, na linguagem popular. O que se pode esperar de um irmão que é tratado com socos e pontapés, com palavras de baixo calão, que denigrem, que maltratam, que humilhem aqueles que não compreendem que essas palavras dizem respeito a coisas deste mundo? Para a espiritualidade superior a isto não tem significado. Inegavelmente, ninguém se prepara para a morte, conscientizando-se de que ela é apenas parte de um processo que deve ser encarado com normalidade, sem constrangimento, para que aquele que deixa o corpo físico, possa apenas levar lembranças boas de ter estado com uma família tão bela. A saudade que seja uma lembrança, porém nunca um sentimento de apego em que o irmão e amigo possa se sentir mais angustiado por ver a preguiça de seus entes queridos, segurando a sua libertação com choros e lamentações que são próprias de pessoas possessivas e ciumentas. Sem dúvida, a ligação entre os que ficam e os que vão, deve ser uma ligação de amor, de paz e de felicidade para que todos cresçam retilineiamente, pois a saudade passa, e a evolução continua até a libertação plena das vibrações inferiores para a leveza dos ares da superioridade. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à hora exata da partida, em que o espírito se desliga da matéria, isto é, o momento em que as energias do corpo vão desaparecendo para tal ente se desvencilhar, cujo espírito ainda encarnado, sofre a separação, devido ao seu entendimento mental de que vai partir para sempre. A pessoa muito ligada às coisas da vida material sofre por diversas razões, tais como apego aos seus objetos que tanto gosta, ligação forte com os filhos, a esposa, os parentes, os momentos de encontro com os amigos nos finais de semanas, cujo pensamento isso não se acaba. Em verdade, o ser humano que morre nestas condições sente dores, sofre muito devido à sua materialidade, o seu sentimento de posse, quando ainda não se libertou, e isto não pode acontecer na mente dos espíritos que pretendem evoluir em busca da pureza. Muitos dizem que existe um túnel que os espíritos são sugados para dentro dele até chegar ao mundo espiritual. O que existe em verdade é um torpor, uma sonolência muito forte que as pessoas chegam a ficar tontas e de repente, se encontrar do outro lado da vida com seus amigos e parentes, ou até mesmo desconhecidos.
Este fato acontece geralmente para espíritos que já têm uma certa evolução, que já se desprendeu das coisas materiais, cuja morte é apenas um sono curto que às vezes o ser humano não perde nem a consciência ao estar do outro lado da vida. Na maioria dos seres humanos isto não acontece, devido à inferioridade ser muito grande e tudo que é materialidade lhe segura para que continue vivendo as vicissitudes da vida encarnada, e a morte é apenas um sono que pode durar muitos anos até que alguém acorde.